E aí, gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito bem também. E iremos iniciar mais uma videoaula. Olha aí, coisa boa. E essa videoaula, galera, será novamente, mais uma vez de novo, uma retrospectiva. Vamos finalizar nossa retrospectiva para que a partir do próximo momento possamos iniciar um conteúdo novão aí, beleza? Bom, galera, na nossa videoaula anterior nós falamos a respeito do teatro romano e do teatro bizantino. Seguindo a ordem cronológica, nós chegamos a quê? Ao teatro medieval. Teatro medieval. Quando falamos de um teatro medieval, estamos falando de alguns séculos específicos, que é do século V ao século XV. Do século V ao século XV. Muito tempo? Muito tempo! Foi chamado por historiadores de Idade das Trevas. Por que chamado de Idade das Trevas? Porque depois vieram concepções iluministas, que aí a questão da luz, não sei o que lá e tudo mais, e aí fizeram referência a esse período como das trevas. Se depois foi luz, antes era escuridão, eram trevas. E porque foi um período de 10 séculos que a humanidade pouco produziu artisticamente. Apesar de ter feito muita coisa, mas foi equivaler a quantidade de anos que se passaram aí, séculos que se passaram aí, foi pouca coisa, né? Nesse período, galera, vocês sabem que a igreja ela tinha um controle muito grande da situação. Ela dominava a parada toda. Então ela controlava a ciência, ela controlava a literatura, ela controlava a filosofia, ela controlava as artes, beleza? E por que ela controlava? Porque ela queria meio que dizer, o caminho da salvação aqui é nós. O negócio tá com a gente. Você não precisa saber de muita coisa, não. Você precisa entender a nossa linguagem, nossa filosofia de vida e o resto, meu irmão, o resto é resto. Então ela tinha um controle muito grande em relação a isso. E funcionou pela quantidade de adeptos que a igreja conseguiu nesse período, porque dominava a parada toda. Como estamos falando de artes cênicas, dominava também o teatro? Dominava. Era a única forma de se fazer teatro era relacionada à igreja? Não, porque existia tanto teatro que acontecia na igreja, quanto teatro profano. Eu até usei em sala de aula o exemplo de uma cena de Game of Thrones, que eu coloquei lá, como que era mais ou menos feito o teatro naquela época, o teatro profano. O teatro profano, ele fazia críticas à igreja? Não, porque podia de jeito nenhum, beleza? Então, geralmente, ele falava de questão moralizante, assim como a igreja, só que com vertentes diferentes. Se a igreja ela fazia um teatro moralizante, esse teatro, ele falava de questões morais religiosas. Se o teatro profano ele falava de questões moralizantes, ia ser questões moralizantes relacionadas ao reino. Então o rei ia lá e ele aprovava aquele espetáculo de acontecer, porque mostrava, se você fizer determinada coisa, você vai ser punido, porque no meu reino isso não pode acontecer. Moralizante, só que voltado para uma questão profana que não está ligada ao religioso. Ok? Então, tanto as duas linguagens teatrais, religiosa e profana, ela tinha essa característica moralizante. Demorou? Principais características, está no caderninho de vocês, que eu anotei lá. Tradição oral, caráter popular, os espaços, ou era das igrejas, ou na frente das igrejas, ou nas praças. Na frente da igreja era a igreja religioso, nas praças os profanos. Temas, religioso e profano. Características, utilização de máscaras, personagens alegóricos. O que são personagens alegóricos? Exagerado. Uma forma de atuar exagerada, beleza? E união de teatro, música e dança. Contribuições para o teatro ocidental. Técnicas de atuação, técnicas de cenário e sonoplastia, riqueza de figurino e maquiagem e os autos. Hoje em dia a gente utiliza muito a questão dos autos, auto de Natal, auto de Páscoa, enfim. Bom, isso tudo a gente viu em uma aula nos velhos tempos em que nós estudávamos em uma escola. Porque na outra aula eu fui mais específico dentro da questão das apresentações litúrgicas e das diferentes características que existiam dessas apresentações, ok? Então vamos lá. Tá no caderninho aí de vocês também. Apresentações litúrgicas. Dedicação à caracterização realista. Busca pelo convencimento do fiel. Então o espetáculo ele é todo pensado para convencer o fiel.
E quanto mais realista fosse, maior o convencimento seria. Cuidado para não assemelhar-se ao profano. A igreja queria diferenciar muito bem. A profano é profano, igreja é nós aqui. Entenda isso muito bem. Troca do altar pela rua, por quê? Porque a igreja ela foi ganhando muito com essa questão de se... Nossa, tô com o nariz entupido, então... Não é muito, é muito. É muito. A igreja ela foi ganhando muito nessa questão de utilizar o teatro como forma de catequizar. E aí foi ganhando tantos adeptos e tanta gente queria assistir aquilo que eles saíram dos interiores da igreja e passaram para a frente da igreja, onde cabia mais gente. E quanto mais gente, melhor para eles, ok? O bem e o mal em diferentes níveis, ou seja, na representação, personagens do bem estariam sempre acima dos personagens do mal, ok? Personagens do mal estariam lá embaixo. E o elenco seguia uma ordem hierárquica. Então o bispo ele ia sempre interpretar, sei lá, Jesus. Enquanto o fiel lá, o coroinha, ia interpretar o demônio. Ninguém queria interpretar o demônio, né? Porque, enfim. Para os tipos de autos que existiam no período. Primeiro, as paixões. Paixões, características, representação em quadros, itinerante, duravam dias. Exemplo, Paixão de Cristo. Via Sacra. Via Sacra é um tipo de paixão que mostra a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo em quadros. Beleza? Falamos disso em sala. Auto sacramental. Personificação de vícios e virtudes, caminho da salvação da alma, julgamento e aceitação da vida cristã. Ou seja, o auto sacramental ele mostrava qual era o tipo de vida que você devia seguir para a sua alma ser salva no final de tudo. E você? Será salvo no final de tudo? Sei não, hein? Sei não, hein? Mistério. Os mistérios, eles falavam a respeito... Os mistérios, eles eram minuciosamente estudados, eram feitos por artistas amadores que buscavam identificar dentro da Bíblia a resolução de mistérios, ou então pelo menos o falar a respeito de mistérios, de um entendimento de uma palavra, de um versículo, e explorar isso daí, para que o público tivesse uma compreensão ou que fosse somente levantado o questionamento. Então esse era o objetivo desses mistérios. E por fim, os milagres. Os milagres, narrativa da vida de um santo e suas intervenções milagrosas, regeneração dos pecados, nova vida com fé em Cristo. Então geralmente o milagre ele finalizava mostrando uma redenção. O personagem ele encontrava o caminho de Deus e seguia naquilo ali, e levava a vida dentro daquilo ali, até depois se tornar um santo. Exemplo, falei em sala, se a gente pega Santa Carmen Sales, mostraríamos a vida dela, a vida que ela levou e como que aquela vida que ela teve a tornou uma santa, beleza? Grande expoente desse tipo de dramaturgia foi Gil Vicente com Alto da Barca do Inferno. Alto da Barca do Inferno. Acho que eu tenho esse livro aqui. Enfim, não... Oxe, eu tô olhando pra lá, a câmera é bem aqui. Enfim, eu não achei aqui não, mas o Alto da Barca do Inferno é o julgamento. Ah, vou mostrar. Olha só, eu já fiz esse espetáculo, eu falei que eu fiz esse espetáculo, vou mostrar pra vocês. Olha essa imagem aí. Essa imagem é de quando eu apresentei a Alto da Barca do Inferno. Eu era o Miguel Arcanjo e fazia todo o julgamento. Então o Alto da Barca ele tem essa característica. O personagem ele vai lá e a vida dele é julgada e decide se ele vai pegar a barca que vai para o inferno ou ele pega a barca que vai para o céu. Beleza? Tranquilidade, gente? Paz no coração? Sossego mesmo? Show de bola, então. Com isso, finalizamos a nossa retrospectiva. A partir da semana que vem, teremos um conteúdo novão aí. Que será o quê, professor? O quê? Seguindo nossa linha cronológica, Renascimento. Renascimento, beleza? Então, beijo na alma, no coração, é nóis, fui!